Olá pessoal, vamos então começar com a aula de insuficiência cardíaca, o nosso módulo aqui de enfermidades cardiovasculares. Vamos começar então falando do coração falhando como bomba, né? Para depois a gente ir para essas enfermidades adjacentes aí, como vai se manifestar na eletrocardiografia, na ecocardiografia, enfim, vamos começar primeiro aqui falando do coração falhando como a bomba principal, né? A insuficiência cardíaca, a gente sabe, é um grande problema de saúde pública, né? Aproximadamente aí 23 milhões de pessoas a nível mundial. Isso aqui é um estudo que já está um pouquinho, um censo que já está um pouquinho desatualizado. Esse número aumentou, né? E nós temos aí essa enfermidade que acomete de acordo com a proporção da idade, né? A incidência dela ela é maior de acordo com a idade do paciente. Então, o paciente com mais idade, mais a probabilidade dele estar exposto a um quadro que vai acarretar a uma insuficiência cardíaca. Beleza? Vamos lá então. Causa mais frequente de hospitalização nos pacientes que estão acima de 65 anos, né? Tirando nos dias de hoje aí a Covid, falando da parte de cardiologia, né? E também na parte dos serviços de saúde. É uma enfermidade que consegue limitar a qualidade de vida do paciente. O paciente torna-se escravo de medicação, o paciente tem que mudar drasticamente hábitos aí, estilo de vida, beleza? E é a única enfermidade cardíaca que a incidência parece estar maior no mundo ocidental, beleza? Segundo a Associação Nova-Iorquina de Cardiologia, a mortalidade por ano é de aproximadamente 50% daquelas pessoas que estão na classe 4 de insuficiência cardíaca. A gente vai aprender o que é essa classificação aqui, classe 1, 2, 3 e 4, tá? Bom, vamos lá então. O que é o conceito da insuficiência cardíaca? O próprio nome já fala, insuficiência, né? O coração ele torna-se incapaz de suprir a demanda metabólica que o organismo requer. Tranquilo? O que acontece? Para eu ter uma demanda suprida, eu tenho que alterar o valor pressórico do enchimento ventricular desse coração, tá? Então é uma enfermidade que ela começa a acarretar todo um transtorno, né, dentro da bomba, que é o coração, beleza? E mesmo que a insuficiência cardíaca implique no fracasso do coração como bomba, tudo depende dessa manifestação clínica, porque é uma manifestação clínica hemodinâmica. Então você vai ter afetação de demais órgãos, não somente do coração, vão outros órgãos sofrer com essa patologia aí. Beleza? O que acontece? Essa insuficiência de bombear sangue acaba que o resto do corpo começa a sofrer por falta de oxigênio, porque nós sabemos que é o sangue que transporta esse oxigênio para o resto do corpo, né, para os outros órgãos. Então a bomba ali, o ejetor desse sangue ali tá baixo, né, não tá trabalhando direito. Então nós começamos a ter um déficit metabólico em outros órgãos acarretados pela insuficiência cardíaca, tá? E é uma enfermidade que ela cursa com sinais e sintomas adjacentes que não são específicos somente ali do coração, tá? Posso ter sinais de hipertensão venosa pulmonar ou sistêmica, ou também eu posso ter aqui um baixo gasto cardíaco, né, derivado do fracasso da ejeção, beleza?
Ou eu posso ter também um fracasso dos mecanismos compensatórios. Vamos lembrar da fisiologia lá agora, beleza? Nós podemos ter um fracasso dos mecanismos compensatórios. Então, quando você falar mecanismo compensatório na insuficiência cardíaca, a primeira coisa que você vai ter na sua mente é o mecanismo de Frank-Starling. Vamos botar um exemplo aqui. O que seria a fisiologia da lei de Frank-Starling, né? O mecanismo de Frank-Starling? À medida que o ventrículo vai se enchendo de sangue, a musculatura ela começa a se estirar também, né? A musculatura começa a ficar tensionada. Então o que acontece? Quanto mais cheio, mais estirada essa musculatura tá. Essa musculatura do miocárdio, do coração, tá, né? E ela vai querer voltar para o lugar, para o estado de repouso dela. Então, quanto mais cheio, mais estirado essa musculatura tá, maior é a disposição desse músculo voltar para o estado de repouso dele. Então, enche muito, né? Bombeia muito rápido esse sangue para fora. Beleza? O que acontece? Eu tenho um aumento da intensidade da força de contração. Eu tenho um aumento da força de ejeção. Eu tenho um aumento da fração de ejeção. Tá? Então, esse mecanismo de Frank-Starling, ele faz com que aumenta o enchimento para aumentar a ejeção. Beleza? O que acontece? Durante um episódio de vasoconstrição, enquanto suas veias e suas artérias estão bem ali contraídas, fechadinhas ali, o volume da diástole aumenta. Para quê? Para eu ter uma incrementação na pré-carga e, consequentemente, no volume de ejeção. Tranquilo? O que acontece? Faz essa vasoconstrição para jogar o sangue tudo lá para o coração, para eu ter uma pré-carga maior, para eu ter uma ejeção de sangue maior, para ir mais longe esse sangue, né? Vamos dizer a grosso modo. Tá? Podem ficar despreocupados, a gente vai fazer uma revisão dessa aula aqui. O que acontece? Num quadro de insuficiência cardíaca, quanto mais eu dilatar essa musculatura, quanto mais eu esticar esse miocárdio, né? Mais eu vou desconfigurando essa musculatura e eu começo a perder a capacidade de bomba. Tá? Então vamos lá entender o que é esse negócio de pré-carga e pós-carga aí. A lei de Frank-Starling, só para lembrar de novo. Quanto mais volume eu tenho dentro da câmara, mais a musculatura está estirada, mais força de contração eu vou ter na ejeção. Beleza? Pré-carga, também chamado ali de volume telediastólico do ventrículo, né? Isso aqui é o volume que eu tenho no final da diástole, mas antes da sístole, tá? É no intervalo da diástole para a sístole. Tranquilo? Isso é a pré-carga. A pós-carga já é o quê? No meio da sístole. É a tensão da parede do ventrículo durante a sístole. Beleza? É a força que o coração vai fazer para impulsionar esse sangue para fora aí quando ele está cheio. Beleza? Isso é a definição de pré-carga e a definição de pós-carga. Tranquilo? Ah, sístole e diástole, o que é isso? Volta na fisiologia lá, dá uma recordadinha lá, pelo menos em físio cardiovascular lá. Beleza?
Vamos lá. Eu tenho um negócio que chama fração de ejeção, representada pela sigla que chama FE. A fração de ejeção é todo aquele volume de sangue que o ventrículo esquerdo bombeia antes da contração. Tranquilo? Essa é a fração de ejeção. Essa fração de ejeção, para eu ter um valor normal, é em torno ali de 60% a 75%. Quando você pega uma eco, né, um ecocardiograma, você vai ver ali fração de ejeção, valor de fração de ejeção, 55%, 60%, 70%. Beleza? Então isso é a fração de ejeção. É a porcentagem do volume que o ventrículo esquerdo bombeia antes da contração. Tá? Vamos lá. O que é o gasto cardíaco? Nós falamos lá atrás de gasto cardíaco, representado pela sigla GC. É o volume que o coração bombeia em 1 minuto. Beleza? Como que eu conto esse gasto cardíaco aí? Frequência cardíaca vezes o volume sistólico que está sendo ejetado. Beleza? Bora lá então. Se eu tenho um paciente, um exemplo aqui, que eu tenho um volume sistólico de aproximadamente 70 ml por minuto, né? 70 ml por cada contração, volume sistólico. Então é um volume que está sendo ejetado na sístole. Tenho 70 ml sendo ejetado a cada sístole. Tum, 70, tum, 70, tum, 70. E eu tenho uma frequência cardíaca de aproximadamente 75 batimentos por minuto, né? Isso aqui é um cálculo exemplo. Então nós temos gasto cardíaco vezes frequência cardíaca, que é 75, vezes ali o volume sistólico, que é 70. Então gasto cardíaco é igual 75 vezes 70. Eu tenho um gasto cardíaco correspondente a 4, né? De 4 a 5 litros por minuto. Beleza? Esse é o gasto cardíaco. É esse volume que está sendo bombeado em 1 minuto. Vamos lá. Volume telediastólico. O que é isso daí? É o volume que está sendo... É o volume que está no ventrículo no final da sístole. É no final da diástole. Tá? Tem de ser de 110 a 120 ml. E o telesistólico é esse volume que está dentro do ventrículo no final da sístole. Beleza? O telediastólico, diastólico, já fala no final da diástole. E o sistólico, o telesistólico, é no final da sístole. Tranquilo? Só para recordar. Gasto cardíaco é igual frequência cardíaca vezes volume sistólico. Tá? Quando eu falo da frequência cardíaca, eu tenho fatores, né, do sistema nervoso autônomo e o automatismo atuando ali. Tranquilo? Eu tenho estímulos, falar grosso modo, estímulos cerebrais que mandam essa frequência subir, tá? E o volume sistólico, o que eu posso ter ali para citar esse volume sistólico? A própria força de contratilidade do coração, a pré-carga, lembra? A pré-carga e a pós-carga. Tranquilo? E quais são os fatores que mantêm a pressão arterial? É o volume de ejeção, a quantidade de sangue que está sendo ejetado, a distensibilidade das artérias, como assim? A elasticidade da parede da artéria. Então, quando eu tenho aquele paciente que tem um negócio que chama arteriosclerose, que ele tem um endurecimento das paredes arteriais, né? Eu tenho alteração de pressão arterial.
Isso entra na resistência vascular. E a volemia. Como assim volemia? A quantidade de volume que tem no paciente. Um paciente que tem mais volume, que tem mais sangue, que tem mais líquido, é um paciente que tende a estar com a cifra tensional um pouquinho mais alta. E o gasto cardíaco, é o volume minuto que está correndo ali, que está sendo ejetado. Beleza? Alguns determinantes. Só para recapitular. Pré-carga. Lembra lá? O volume telediastólico. Após carga. Citamos ali tensão parietal. Beleza? Que já você entra ali com distensibilidade de parede arterial. Enfim. Desconfigurações anatômicas arteriais também podem entrar. E outro determinante também é a contratividade, né? O inotropismo. Como assim o inotropismo? Frequência cardíaca, né? Inotropismo. Beleza. Junta isso daí, parte de pré-carga, né? Volemia, Frank-Starling. Eu vou ter aquele volume por batimento, né? O volume sistólico por ejeção. Beleza? Esse volume sistólico ali, calculado com a frequência cardíaca, eu vou ter o volume do gasto cardíaco. Tá? Esse gasto cardíaco relacionado a resistências periféricas, a resistência arterial, né, da parede da artéria, que a gente estava falando, nós vamos ter o valor pressórico, o valor da pressão arterial. Beleza? Vamos lá então. A etiopatogenia. Essa insuficiência pode ser por uma causa sistólica, né, uma disfunção do ventrículo mesmo, em si. Pode ser uma insuficiência cardíaca, mas eu tenho uma função ventricular preservada. Eu posso ter um problema na válvula. Enfim, outra coisa. E outras causas de insuficiência cardíaca, causas extracardíacas, né? Eu posso ter aí uma hipovolemia, aquele paciente sangrante, aquele acidentado, né? O paciente aí teve um trauma, ruptura de uma artéria femoral. Se você tem uma hipovolemia, o paciente tem pouco sangue correndo ali, então ele vai ter pouco sangue sendo ejetado pela bomba. Tá? Então, por disfunção ventricular sistólica, beleza? O problema está lá na sístole. Posso ter com a função ventricular preservada. Tranquilo. Essas outras causas, lembra lá que eu falei, problema de válvula. Essa válvula ela pode ser insuficiente, não está fazendo a vedação correta. Vamos ter aula de distúrbios valvares. Ou essa válvula pode estar estenosada, não está abrindo direito. Beleza? Má formação congênita da musculatura cardíaca, tumores, arritmias. Tranquilo? Causas extracardíacas. Lembra que eu falei também lá na volemia do paciente, né? Afetação do pericárdio também, anemia. Tranquilo? Hipovitaminose, transtorno de tireoide. Tem várias causas extracardíacas aí que pode fazer, pode alterar a minha fração de ejeção. Tranquilo? A fisiopatologia, ela nada mais é do que a interação de dois fatores. Eu tenho a diminuição da capacidade do coração para ejetar esse sangue. Tranquilo? E eu tenho os mecanismos de adaptação que vão servir para fazer a manutenção desse volume enquanto esse coração está sendo insuficiente. Entra o mecanismo de Frank-Starling, que a gente falou ali atrás. Ativação de estímulos neuromorais, a gente vai ver isso daqui. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aqui é o que faz a pressão arterial subir, né? Para compensar essa baixa ejeção. Fatores natriuréticos e substâncias vasoativas. Beleza? E a própria hipertrofia do músculo do miocárdio.
né? Se o coração começa a trabalhar de uma forma desenfreada, com uma contração absurda, ele vai hipertrofiar, beleza? E, consequentemente, eu tenho remodelamento cardíaco. Tranquilo, gente? Quando você tem essa ativação do sistema nervoso simpático, né, como uma forma compensadora na diminuição do volume minuto, o que acontece aqui? Eu tenho uma estimulação direta da frequência cardíaca, né? Então eu vou ter um coração contraindo mais forte. E a regulação do tônus vascular. Tranquilo? Esse tônus vascular tende a estar mais contraído para aumentar a pressão. Beleza? Só que o que acontece? Quando eu tenho essa estimulação de forma excessiva, de forma desenfreada, desordenada, eu posso ter uma diminuição do fluxo sanguíneo de pele, de músculo, rim, órgãos abdominais. E o que acontece? Eu indiretamente conduzo uma resistência vascular sistêmica, né? E também uma afetação de pós-carga. Beleza? E aí aqui eu já tenho aquelas como que a gente falou aqui atrás, a questão das substâncias vasoativas. Tá? Aqui eu tenho a ação de noradrenalina, eu tenho a ação de adrenalina, que são as catecolaminas, né? Vão elevar a frequência cardíaca. Automaticamente eu tenho um risco de morte súbita por uma possível arritmia nesse paciente. Esse risco de morte súbita aumenta. Beleza? Então eu tenho fatores que vão desencadeando fatores e vão piorando toda a situação. Tranquilo? Então a liberação de adrenalina e noradrenalina faz o aumento da pressão, né? Aquela pressão de enchimento, aumenta a contratilidade, faz vasoconstrição arterial. Então eu tenho o coração batendo mais rápido, eu tenho a artéria em um calibre mais fino. E em seguida eu tenho essa afetação múltipla aí, beleza? O que nós vamos ver na próxima aula, para não ficar tão extenso? Nós vamos ver a ativação e o funcionamento do mecanismo renina-angiotensina-aldosterona. Provavelmente vocês devem ter visto em fisiologia. Aqui a gente vai recapitular ele para começar a ver onde a patologia ela se instaura mesmo aqui em um ponto mais agressivo, e onde essa medicação que a gente vai entrar lá na parte de clínica vai atuar. Beleza, gente? Muito obrigado, viu?